Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 61, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos concluir com o nosso assunto sobre mudanças climáticas. Nossa parte 3. Nela nós vamos falar se é possível reverter o processo de aquecimento global. A gente vai tentar responder essa pergunta. Nós vamos também trabalhar com atitudes diárias que podemos alterar o nosso futuro. Nós tomamos algumas atitudes ao longo do nosso dia a dia que vão interferir no nosso futuro, no futuro do nosso planeta e, consequentemente, do meio ambiente onde nós vivemos, enfim, na nossa qualidade de vida. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar a importância da preservação do meio ambiente, entender que existem atitudes que podem ser adotadas diariamente, visando a preservação do meio ambiente. Preservando o meio ambiente, nós melhoramos a nossa qualidade de vida. Nosso meio ambiente está ligado com a qualidade de vida, com a nossa qualidade de vida. Nós também vamos tentar relacionar as ações humanas com a qualidade do ambiente onde nós vivemos. Regiões onde as ações humanas não são tão violentas com o meio ambiente, não agridem tanto o meio ambiente, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, elas desenvolvem uma qualidade de vida melhor. Antes da gente começar a falar sobre todos esses assuntos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o penal de vocês, façam anotações de curiosidades, de conceitos e definições que a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje. Essas anotações vão ser importantes quando vocês forem fazer um exercício, fazer uma avaliação, ou simplesmente quando precisarem relembrar, estudar o conteúdo que nós vimos aqui na nossa aula de hoje. Vamos começar? O que nós podemos fazer para reverter o aquecimento global ou as mudanças climáticas? O aquecimento global é um dos problemas ambientais mais sérios enfrentados na atualidade. Mas, assim como somos responsáveis pelo problema, também podemos agir para solucioná-lo. Nós somos responsáveis pelo aquecimento global atualmente, nós seres humanos. Nós estamos aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera, nós estamos desmatando, destruindo, enfim. Nós somos responsáveis pelo aquecimento global. Mas assim como somos responsáveis, podemos também agir para tentar ao menos solucionar esse problema. Caso não seja possível resolver o problema por completo, nós podemos ao menos reduzi-lo. Lembra do gráfico que nós vimos na aula passada? Para 2100, nós temos duas previsões do aumento da temperatura média do planeta. Nós temos uma previsão que diz que a temperatura média do planeta pode aumentar em 3,7 graus Celsius, o que seria desastroso para o clima mundial. Mas nós temos outra previsão que diz que a temperatura média do planeta pode aumentar em apenas 1 grau. Nós não estaremos revertendo o processo do aquecimento global. A temperatura ainda aumentou, mas nós reduzimos muito esse aumento na temperatura. O que nos dá um tempo maior de vida, digamos assim. Um tempo maior para encontrar outras soluções que revertam esse processo de aquecimento global. Certo? As soluções têm como base a redução das emissões de gases de efeito estufa, as quais exigem mudanças de hábitos. Nem todas são fáceis, mas muitas podem ser praticadas por qualquer cidadão, enquanto outras dependem apenas do poder público. Dependem que todas as sociedades, todos os governos se reúnam e decidam reduzir as emissões dos gases do efeito estufa para manter a temperatura média do planeta que nós temos atualmente, sem essa elevação
da temperatura global. Para substituir a queima de combustíveis fósseis e evitar a emissão de gases do efeito estufa ocasionada por ela, é preciso buscar fontes alternativas de energia. Nós precisamos encontrar fontes alternativas de energia, porque queimar carvão, queimar derivados de petróleo, enfim, para produzir energia, seja energia elétrica ou energia cinética para movimentar os nossos carros, nós não podemos continuar com essas fontes de energia. Elas são altamente poluidoras. Elas liberam uma grande quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera que ocasionalmente resultam no aquecimento global, resultam no aquecimento médio da temperatura do planeta. Por isso nós devemos encontrar fontes alternativas de energia, como a energia dos biocombustíveis, que também não é a melhor solução, porque você vai ainda queimar esses combustíveis, liberar gases do efeito estufa, mas a produção desses biocombustíveis, que são a partir de cana-de-açúcar, por exemplo, a cana-de-açúcar vai absorver gás carbônico do meio ambiente, da atmosfera, para transformar em energia para ela. Então ela vai retirar parte do gás carbônico da atmosfera e quando ela for queimada, o biocombustível for queimado, ele vai liberar esse gás carbônico que foi retirado anteriormente. Então faz um ciclo desse gás carbônico. A energia eólica também é uma outra fonte alternativa de energia. A energia solar e a energia nuclear também são fontes alternativas de energia que poluem menos o meio ambiente. Os cientistas têm buscado fontes de energia alternativa que sejam também sustentáveis, renováveis e limpas. Sustentável no sentido de que sua geração e seu fornecimento seja necessário para atender às necessidades atuais e não comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Então, ele precisa ser utilizado pela geração atual, mas as gerações futuras elas também precisam utilizar desses recursos que você vai estar usando agora. Isso é ser sustentável. Tem que ser renovável, no sentido de que a fonte de energia seja capaz de se manter por muito tempo. E ela tem que ser limpa também, no sentido de que não emita gases do efeito estufa, ou se emiti-los, que emitem níveis muito baixos, muito mais baixos do que a queima dos combustíveis fósseis, por exemplo. Evidentemente, não existe solução perfeita, já que as diversas fontes alternativas de energia, em alguma medida, apresentam limitações ou desafios a serem superados para que, de fato, possam ser sustentáveis, renováveis e limpas. Então, não existe uma solução perfeita, que não vai poluir o meio ambiente, que não vai precisar desmatar uma determinada área do meio ambiente, que não vai emitir gases do efeito estufa. Não existe uma solução perfeita, mas existem algumas soluções que reduzem muito a liberação dos gases do efeito estufa e, consequentemente, prejudicam o nosso planeta e agravam o aquecimento global. Aí nós temos as fontes renováveis e as fontes não renováveis de energia. Alterar alguns hábitos é o que nós devemos fazer para enfrentar o aquecimento global. O simples ato de deixar o carro movido a gasolina ou a diesel na garagem um dia na semana já coopera para o enfrentamento do aquecimento global. Ah, mas eu vou deixar um dia só o carro na garagem, e que isso vai impactar no aquecimento global? Se todas as pessoas que têm um carro, num dia da semana, deixarem o carro em casa, não usarem ele, não
que ele não libere esses gases poluentes na atmosfera, isso já vai estar ajudando, pouco, mas vai estar ajudando no enfrentamento, no combate ao aquecimento global. Percorrer pequenos trajetos a pé ou de bicicleta e usar o transporte coletivo são atitudes que ajudam a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Nesse primeiro ponto aqui, deixar o carro um dia na semana em casa, nós observamos isso nesse período de pandemia, 2020. No início da pandemia, no coronavírus, enfim, as pessoas eram impossibilitadas, proibidas de sair de casa, a não ser que fosse para buscar recursos essenciais, médico, remédios ou mantimentos. Então, muitas pessoas, o mundo todo, ficou em suas casas, sem utilizar desses veículos que liberam gases poluentes. E em poucas semanas ali, que foi fechado tudo, nós percebemos que os animais, as plantas, começaram a ser vistos em locais que antes não eram vistos. A atmosfera, a poluição foi reduzida na atmosfera. Então, poucas semanas em que todos pararam, houve uma grande melhora nas condições ambientais. Então, percebam o quanto nós somos capazes de impactar no meio ambiente, o quanto nós impactamos no meio ambiente. Considerando que a extração de recursos naturais, a produção industrial e o transporte de produtos resultam em emissão de poluentes, o fato de repensar hábitos de consumo, de compra de materiais, de compra de roupas. Eu preciso comprar uma roupa nova, um calçado novo hoje. Mas a gente não pensa que para a produção daquele calçado foi necessária a extração de recursos naturais, que já poluem o meio ambiente. Foi necessária a produção industrial para aquele calçado, dentro de uma indústria que libera gases que poluem o meio ambiente, poluem a atmosfera. Foi necessário o transporte desse produto até a cidade onde você vai estar comprando ele, que novamente liberaram gases que poluem o meio ambiente. Então, você só comprou um calçado, mas por trás da produção desse calçado, da confecção desse calçado, teve muita poluição do meio ambiente. Então, repensar esses hábitos de consumo, diminuindo o consumo de forma geral e dando destino adequado aos resíduos gerados, também são ações que cooperam para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Cooperam para a preservação do meio ambiente, para a manutenção do clima global, sem essas alterações climáticas. É evidente que sozinhos não somos capazes de reverter o aquecimento global. Atualmente nós não temos essa capacidade de reverter o aquecimento global. Mas quando cada um de nós desenvolve a consciência de que através de pequenas ações, juntos nós podemos transformar o mundo, somaremos força para reverter esse processo. Reverter talvez não, mas para minimizar esse processo de aquecimento global, nós somos capazes. Futuramente, talvez a nossa tecnologia esteja desenvolvida a ponto de que nós iremos retirar o excesso de gás carbônico da atmosfera e manter sempre em equilíbrio a atmosfera, tanto a produção de gás carbônico quanto a temperatura média do planeta. Mas atualmente nós não podemos reverter esse processo ainda. Então nós podemos minimizar. Lembrando daquele gráfico que nós vimos na aula passada, nós temos a chance de continuar poluindo o meio ambiente da maneira que nós poluímos e a temperatura média daqui a 80 anos subir quase 4 graus Celsius, ou nós temos a capacidade também de minimizar
a liberação desses gases poluentes e reduzir o aquecimento do planeta daqui a 80 anos em apenas 1 grau Celsius. Isso vai fazer uma grande diferença para nossas futuras gerações, para os filhos nossos, para os netos e até para alguns de nós mesmos, que daqui a 100 anos, daqui a 80 anos, ainda estaremos vivos. Então, claro que sozinhos nós não somos capazes de reverter o aquecimento global, de minimizar o aquecimento global. Nós precisamos trabalhar juntos. Não apenas nós, cidadãos, mas nós como governo, nós como indústria e sim, nós como cidadãos também. Todos juntos trabalhando para combater o aquecimento do planeta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.